Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Nesse canal nós estudamos os temas mais simples e os mais difíceis de entender das Escrituras Sagradas. Aqui usamos somente a Bíblia como a sua própria intérprete. Também apresentamos nesse canal maneiras interessantes de marcar a Bíblia. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que estarei postando segunda e sexta-feira às 19h30. No vídeo de hoje estudaremos o capítulo 6 do livro de Daniel. Estamos fazendo uma série de todo o livro de Daniel de uma forma bem ilustrada para facilitar o aprendizado. Se você ainda não assistiu os primeiros capítulos dessa série, eu indico que você assista todos os capítulos anteriores para você ter uma melhor compreensão. Agora, dê um pause nesse vídeo e vai na descrição e clica nos links dos capítulos anteriores se você não assistiu os capítulos anteriores, certinho? Então vamos para o vídeo. Hoje nós estamos aqui no capítulo 6 do livro de Daniel. E aqui eu tenho, sempre eu gosto de falar, eu tenho esse material aqui que eu mesmo criei, né? Um material bem ilustrado para facilitar o aprendizado do livro de Daniel. Pretendo eu futuramente, né? Já comecei a fazer o material também do livro de Apocalipse. Também vai ser um tema, um estudo bem interessante do livro de Apocalipse. Vamos lá. Antes a gente vai fazer um resumo do capítulo que a gente estudou anteriormente, né? Nós estudamos o capítulo 5, aqui falou que aconteceu, esse evento aqui aconteceu no ano 539 a.C., certo? Aqui quem estava reinando em Babilônia era Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor. Na Bíblia não fala neto, fala filho, certo? Mas alguns estudiosos pesquisaram a fundo e entenderam que Belsazar não era filho do rei Nabucodonosor, mas sim neto dele. Mas vamos lá. Aqui, Daniel, rei Belsazar, ele fez um grande banquete, né, com seus mil homens ali, 1000 pessoas ali no grande banquete. E o que ele fez? Ele pegou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, levou para festejar com os amigos. Uma mão misteriosa começa a escrever na parede do rei e ele ficou muito assustado com aquela escritura ali, não entendia a interpretação, mandou chamar os magos, ninguém conseguia entender. Mas chamou Daniel e Daniel foi lá e falou para ele a interpretação do que ele tinha, do que estava escrito na parede e também o seu significado, que estava Mene, Mene, Tekel e Parsim. E na última parte, que é Parsim, fala Pérez, diz assim, ó, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Lembra da profecia lá da estátua do sonho do rei Nabucodonosor, que o Império Babilônico iria passar para outro império, exatamente o que acontece nessa noite aqui no reinado de Belsazar, no dia que ele estava festejando. O que aconteceu? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então a Medo-Pérsia invade Babilônia, mata Belsazar e começa então a reinar em Babilônia. Esse é o próximo império, que está lá também ligado com a segunda parte da estátua, que é o peito e os braços de prata, a Medo-Pérsia. A primeira parte, que é a cabeça de ouro, representava a Babilônia, e agora a segunda parte, que é o peito e os braços de prata, representa a Medo-Pérsia. Então aqui em diante já começa a reinar o rei Dário, né? Rei Dário começa a reinar. E é isso que a gente vai começar a estudar agora aqui, o capítulo 6 do livro de Daniel. Mas vamos lá. Aqui no capítulo 6, a gente vai, essa página aqui vai fazer a leitura do versículo 1 ao 15, só que de uma forma resumida, não todos os versículos, mas os principais aqui que eu selecionei. O que acontece? Vamos lá na Bíblia, né? No capítulo 6, eu gosto sempre, tá aqui o texto, mesmo o texto está aqui na apostila, mas eu gosto de ler aqui na Bíblia, né? Diretamente na Bíblia. Vamos lá. Então aqui no capítulo 6, a gente lê uns 3 a 5 versículos, né, para a gente dar tipo a introdução aqui do que acontece aqui nesse capítulo. Vamos lá. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas,
porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, Daniel, um dos 3 presidentes, e com certeza Dário ia colocar ele numa posição bem maior, ia ser o principal, né, presidente dali, de Babilônia. E o que acontece? Algumas pessoas que eram invejosas não encontravam ocasião para acusar Daniel, e eles pensaram, não, vamos procurar na lei do Deus dele. Então, na lei de Deus, sabemos que ninguém pode adorar imagem de forma nenhuma. Lembra o que aconteceu com os três amigos de Daniel? Eles, né, passaram por aquele teste de adorar a imagem, mas eles lembraram da lei de Deus que não podia fazer isso, se curvar diante de imagem nenhuma. Eles foram fiel a Deus e não se curvaram. E mesmo assim, foram lançados na fornalha de fogo e Deus miraculosamente protegeu a vida deles. E aqui mais uma vez, aqui eles fazem um teste aqui com Daniel, sabendo que não encontrava defeito nele. Então eles pensaram que se encontrasse um ponto na lei do Deus de Daniel, né, eles iam conseguir, de alguma forma, reduzir Daniel, né, fazer com que ele perdesse o seu cargo e muitas outras coisas. Então aqui o que eles fizeram? Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei, que era o rei Dário, e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Aí eles deram uma dica lá para o rei Dário, deram uma dica para ele fazer um decreto lá. E olha só o que era o decreto. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. É como se o próprio Dário, eles estavam colocando como se o próprio Dário fosse Deus, né? Fizesse petição somente a ele, não fizesse oração a Deus nenhum. Então aqui estaria violando a lei de Deus se Daniel parasse de buscar a Deus, né? Então, e a gente já sabe a história. Mas olha só o que acontece. Daniel, quando soube da assinatura do decreto, o que ele fez? Está no versículo 10. Olha só o que ele fez aqui, ó. No versículo 10. E eu sempre gosto de destacar os versículos, né? Quando o versículo é bem interessante, eu gosto de destacar. E eu destaquei esse versículo aqui de laranja. Se você quiser fazer assim na sua Bíblia também é bem interessante. Olha o que acontece. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, o decreto, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. E mais informações que tem é o seguinte: quem não obedecesse a ordem do rei Dário seria lançado na cova dos leões, que é o que está escrito aqui no finalzinho, né? Que a gente leu. Fizer qualquer petição ao Deus, qualquer homem a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Mesmo Daniel sabendo dessa situação, ele não deixou de orar ao seu Deus, né? De maneira nenhuma ele deixou de orar ao seu Deus. Foi a mesma coisa lá, mesmo na ocasião de morte, os 3 amigos de Daniel não violaram a lei de Deus. Assim fez também, né, Daniel aqui nessa situação. Não violou a lei de Deus. E o que acontece? A gente já sabe da história, mas a gente gosta aqui de mostrar. Vamos lá, o que acontece? A partir do versículo 16 ao 28, Daniel na cova dos leões, né? Aí diz assim, ó. Daniel, capítulo 6, versículo 15. Ali está o 15, a gente vai acompanhar um 15 um pouquinho anterior, né? Vamos lá, então diz assim, ó. Aqui no versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sanciona se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel. Por quê? Porque Daniel estava orando ao Deus dele, né?
ao Deus Todo-Poderoso. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E lembrando que o rei Dário já estava bem amigo de Daniel, né? Já estava com aquele vínculo de amizade muito forte. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então, mesmo assim, o rei, sendo já amigo de Daniel, como ele fez a assinatura do decreto, ele não podia voltar atrás, mandou chamar a Daniel. E o que acontece? Daniel foi lançado na cova dos leões. O leão já estava bem faminto ali. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões. Então Daniel falou ao rei: o rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Meus amigos, mais uma vez aqui a gente vê, quando a gente é fiel a Deus, em qualquer circunstância, Deus nos livra de todo o perigo, irmãos. Se Ele quiser, essa tem que ser a nossa frase. Se Deus nos quiser livrar de qualquer perigo, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, mesmo assim a gente tem que continuar servindo ao nosso Deus em qualquer circunstância. Foi essa a situação dos 3 amigos de Daniel. Eles lá, mesmo em ocasião, em situação de morte, eles não negaram a vontade de Deus, a obediência à lei de Deus. Mesmo na situação de morte, eles não deixaram de servir a Deus. E Deus, naquele momento, miraculosamente protegeu eles da fornalha de fogo. E aqui não foi diferente com Daniel. Daniel também foi protegido por Deus. Deus enviou um anjo para proteger ele, não acontecer nada com eles. E aqui a gente viu, né, que as pessoas que estavam acusando a Daniel, quando foram lançados na cova dos leões, antes mesmo de chegar ao fundo da cova, os leões já tinham esmigalhado eles. Então, meus amigos, em qualquer situação da sua vida, confie nesse Deus, clame pelo nome de Jesus, que você vai ser, com certeza, ajudado, vai ser auxiliado por ele. Certo, meus amigos? Então, esse foi o capítulo 6 do livro de Daniel. Isso aconteceu no reinado de Dário, capítulo 6. Certinho? Espero que vocês tenham entendido mais um capítulo dessa série. Se você não quer perder os próximos capítulos de maneira nenhuma, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho. A gente está enviando 2 vídeos por semana, segunda-feira e sexta-feira, às 19h30, certinho? Se você não quer perder os próximos capítulos, se eu fosse você e gosta desse tipo de conteúdo, eu não perderia os capítulos adiante, que vai ter muita coisa interessante daqui para frente, certinho, meus amigos? Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos e estarei aguardando vocês no próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família e até o próximo. Tchau, tchau.